Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Villalta e hoje eu tô aqui para fazer um tutorial que foi pensado especialmente para o Dia das Mães. Eu vou ensinar vocês a fazer essa necessaire aqui, que tem um zíper contínuo. Ela não tem emenda aqui na lateral, mas ainda assim é uma peça super fácil de fazer. Se você é iniciante em costura e quer entregar um presente para sua mãe que foi feito por você, não se preocupe que você com certeza vai conseguir fazer essa peça aqui. Eu vou mostrar para vocês a parte interna dela. Ela tem um bolso que tem dupla função, inclusive quem já costura vai poder adaptar esse bolso para as outras peças que já faz, inclusive bolsas. E ele é um bolso aberto e junto, acoplado, ele tem um bolso de zíper aqui. Então, quem é que nunca precisou ir numa viagem de um remedinho de dor de cabeça, um remédio de cólica que a mãe tinha, né, na necessaire? Então, essa peça é bem legal e eu vou mostrar para vocês agora a lista são esses aqui. Você não precisa se preocupar em anotar enquanto eu falo, porque eles vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aproveita que você vai lá olhar as medidas, já se inscreve e ativa as notificações do canal. Então, ó, o material a gente vai precisar para o bolso interno, um pedaço de 18 por 22 do tecido do forro mesmo, um zíper fino daquele pronto, de 15 centímetros, 2 pedacinhos de tecido, o mesmo tecido do forro, de 3 por 4 centímetros, que vão ser o acabamento aqui do zíper, um pedaço de fita de gorgurão de 10 centímetros, que vai por fora, para fazer aquele detalhezinho da alça da necessaire, uma florzinha, que vai ser um enfeite, no caso, essa daqui é de couro, mas vocês podem usar a flor que vocês tiverem em casa, pode ser de feltro, de crochê, de tecido, enfim, o enfeite que vocês quiserem. 60 centímetros de zíper. Esse zíper aqui é importante destacar que é aquele zíper de metro, tá? A gente vai usar um lado só do zíper, então são 60 centímetros assim inteiro, tá? Um pedaço de 10 por 60 de tecido estampado, que vai por fora, um pedaço de 15 por 60 de jeans, que também vai por fora, e o forro, que mede 25 por 60. Fora isso, a gente vai precisar de material básico de costura, que seria uma tesoura, um desmanchador, a máquina de costura, cola de silicone para fixar o enfeite e manta acrílica R2, que é aquela que tem cola dos dois lados. Para começar a confecção dessa peça, o primeiro passo é emendar o tecido jeans com o tecido estampado. Então a gente coloca o estampado aqui com o avesso para cima. Só que se a sua estampa tiver lado, como é o caso dessa daqui, tiver sentido, por exemplo, eu não quero que as minhas bicicletas fiquem de ponta cabeça. Então você precisa se atentar a isso. E nesse primeiro momento, ela vai sim ficar de ponta cabeça, para você costurar e quando você desvirar, elas estarem aqui do lado certo. Então coloca aqui direito com direito e aí costura com a medida de um pé de máquina. Não esquece de fazer aquele retrocesso no final da costura. Parou, corta a linha, a gente vai abrir essa costura, pode abrir com a unha mesmo, ou com o vincador, quem tiver, e aí a gente vai riscar o matelacê e colar o tecido na manta para poder fazer as costuras do matelacê. Então agora a gente precisa riscar o matelacê. Eu vou usar uma régua que é própria para patchwork, então ela tem marcação dos ângulos aqui, e um giz, que é aquele giz japonês que eu sempre uso, que apaga com o calor do ferro. Então eu vou alinhar aqui os 45 graus da régua com o início do meu tecido e vou começar a riscar. Essa peça aqui, eu vou riscar, como ela não é muito pequenininha, eu vou riscar de 5 em 5 centímetros. Mas vocês podem fazer aí como vocês acharem melhor. Se quiser fazer maior ou menor, fica do gosto de cada uma. Então eu vou riscar a tira toda de 5 em 5 centímetros. E volto riscando aqui no outro sentido, alinhando os 45 graus do mesmo jeito aqui, formando os quadradinhos do matelacê.
A peça riscada fica assim e o próximo passo é a gente colar ela em cima da manta acrílica. Isso você pode fazer de duas maneiras, ou com o ferro quente ou com uma cola spray temporária, que também eu uso bastante. Bom, então a gente vai colocar aqui, eu vou fazer com cola spray, mas quem preferir fazer com ferro precisa fazer isso, colar, né, o tecido na manta antes de riscar, porque o giz apaga com calor. Se você for colar depois, você vai acabar apagando tudo que você riscou. Então, no caso aqui com cola, ó, eu vou passar a cola no tecido. Não precisa muita cola. E aí a gente vai posicionar ele aqui em cima da manta, que eu cortei também um pouquinho maior do que o tecido pra gente ter uma margem, tá? Colar ela muito, quando você corta a manta do tamanho muito certinho do tecido, fica um pouquinho difícil. Então estica bem a costura. Aqui. E agora a gente volta lá pra máquina pra poder costurar em cima dos traços. Então agora, com o auxílio da base de corte, a régua e o cortador, a gente vai refilar esse material. Ou seja, a gente vai cortar todo o excesso que tiver de manta acrílica e de linha. E ainda falta apagar os traços do giz, que isso a gente vai fazer com o auxílio do ferro quente, tá? Ferro de passar mesmo. Então o nosso matelacê já está pronto, eu já apaguei os risquinhos do giz, já refilei toda a sobra de material e a gente vai começar aqui com o bolso interno da necessaire. Para fazer isso, eu vou cortar esse acabamento de metal do zíper. Então com o auxílio da tesoura eu vou tirar isso aqui fora, pode cortar, é lixo. Corta as duas pontas, tira todo o acabamento de metal. E aí o nosso zíper vai ficar assim, isso aqui é lixo mesmo, pode jogar fora. E aí eu vou tirar o cursor dele e vou passar de novo aqui por trás, porque eu quero que o cursor fique aqui no zíper, mas que as duas pontas estejam fechadas. Então vai ficar desse jeito aqui. Aí, aquelas duas partezinhas que medem 3 por 4 centímetros, a gente vai costurar cada uma delas aqui. Então, primeiro eu vou colocar ela com o avesso para cima e vou passar uma costura reta. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Não esquece de dar aquele retrocesso no começo e no final, para sua costura não desmanchar depois. Então, depois que a gente fez isso aqui, a gente vai costurar o zíper no bolso. E agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz esse bolso super legal que serve pra bolsas, necessaire e outras peças que vocês fazem. Então, tô trocando aqui o meu calcador comum pelo calcador de zíper, que é esse daqui. Normalmente esse calcador já vem com a máquina, tá? Se não tiver, também encontra fácil para vender avulso, não é problema. E aí, vocês lembram que o bolso mede 18 por 22? O lado que tem 18 é o lado que vai ficar aqui em cima do zíper. Então, para pregar o zíper, a gente vai enxergar ele também pelo avesso. O tecido vai estar no avesso, então tá direito com direito aqui. Então, a gente vai passar aqui a costurinha com o calcador de zíper, tá bom? Isso a gente vai fazer dos dois lados. Quando chegar no cursor aqui embaixo, você pode puxar aqui por baixo mesmo, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas você pode puxar ele pra trás para que ele não entorte o calcador e a sua costura fique torta, porque o cursor ele acaba fazendo um pelotinho aqui que atrapalha. Então, o do outro lado que eu tinha falado, agora pode fechar aqui. A gente pega esse zíper que tá aqui já costuradinho, abre a costura e dobra ele aqui pra frente, pra costurar o outro lado.
Faz a mesma coisa com o cursor, a hora que ele chegar aqui perto, passa ele mais para trás ou mais para frente. O importante é você fazer com que ele corra do seu calcador, para ele não entortar a sua costura. Aqui, e aí a gente já pode também fechar aqui as duas laterais do bolso, porque a gente desvira ele pelo zíper. Então não precisa se preocupar em deixar abertura nenhuma aqui. Vou voltar ao calcador comum para a gente poder fechar aqui as laterais. Então, pela abertura do zíper, a gente já vai desvirar esse bolso. Então, para desvirar aqui os cantinhos, a gente também pode usar o auxílio dessa ferramenta que eu uso bastante, que é o boleador. É um boleador número 0, que na verdade é uma ferramenta de pintura, que eu adaptei e eu uso muito para desvirar cantinho. Então, você pode dar tipo uma cutucada mesmo com o boleador nos cantos, que ele vai ajudar a desvirar sem furar a sua peça. Então, pronto, o bolso já está aqui todo desvirado. A gente vai rebater essa costura aqui de cima. E vamos fazer agora a marcação lá no forro da necessaire de onde esse bolso vai ser pregado. Então vamos cortar aqui esses excessos de linha e aí a gente já vai marcar lá. Então eu peguei aqui o nosso forro que mede 25 por 60. Primeiro eu vou dobrar ele ao meio aqui e dividir em duas partes de 30. Mas dividir, que eu digo, a gente só vai marcar, tá? A gente não vai cortar. Então eu vou fazer uma marcação aqui com a unha mesmo. E agora a gente vai achar o meio do meio. Vou dividir uma parte de 30 em 15 também, só com marcação. Aqui. E 5 centímetros abaixo da margem é onde o bolso vai ficar. Então eu vou fazer aqui um risquinho com giz. Vou até reforçar essa aqui para vocês verem melhor. E aí eu encontro também o meio do bolso, que é aqui. E posiciono aqui para esse bolso ficar bem retinho. Então agora é só costurar aqui a volta, que o bolso já vai estar fixado no forro, e aí a gente já parte para a montagem da necessaire. Então agora vocês vão perceber como é importante esses dois retalhinhos minúsculos que a gente colocou aqui na lateral do zíper e como ele facilita nessa hora. Porque se a gente tivesse feito com o zíper inteiro aqui, na hora de pregar o bolso ia ficar super grosso a lateral. E desse jeito é só um tecidinho, então a máquina passa com maior facilidade. Inicie o bolso com o retrocesso, pode fazer aqui o retrocesso 2 ou 3 vezes, que é para o bolso ficar bem fixado. Costura bem na beiradinha, tá? Não precisa costurar o bolso com um pé de máquina, você pode costurar ele mais na bordinha, que ele vai ficar com uma aparência melhor. Então pronto, nosso bolso já tá aqui colocado. Eu só vou cortar o excesso de linha. E aí a gente já vai partir agora para a montagem externa da necessaire, onde a gente vai pregar o zíper principal. Essa parte do matelassé que a gente tinha reservado, agora a gente vai posicionar aqui o zíper, que é aquele zíper inteiro de 60 centímetros, com o avesso para cima, por cima dela. E por cima disso a gente vai colocar o forro. Então, não esquece de prestar atenção se o seu bolso tá com o bolso para cima, porque se você pregar ele ao contrário agora, o seu bolso vai ficar para baixo e não vai servir para nada. Tô trocando de novo o calcador pelo calcador de zíper. Pronto, o nosso zíper está pregado. Eu vou destrocar o calcador novamente e a gente vai desvirar
essa costura e rebater o zíper. E por que é importante rebater essa costura do zíper? Para que nunca o forro entre o cursor e o seu zíper quando você estiver abrindo e fechando a necessaire. Que é aquele famoso, nossa, o zíper encrencou. Por que isso acontece? Porque se o forro estiver solto, ele facilmente entra ali e atrapalha tudo. Então é por isso que é importante rebater essa costura. Ela pode ser feita com um pé de máquina, contando a partir do tecido para baixo, tá? Então você desconta o zíper, alinha o calcador com o tecido e faz uma costurinha reta aqui de fora a fora. Depois que a gente rebateu essa costura, a gente vai pregar aqui a fitinha de cetim antes que a gente esqueça e colocar o cursor do zíper. A fita de cetim fica posicionada aqui logo abaixo do rebatido do zíper, então a gente só dobra ela ao meio e costura ela aqui, para que quando a gente fecha a necessaire, ela fique posicionada corretamente no final do zíper. Então eu passei aqui umas 4 costuras que é para ela ficar bem firme. Então eu vou encaixar aqui no zíper o cursor que a gente escolheu. Eu escolhi um de coraçãozinho, mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Inclusive tem umas opções bem bonitinhas aqui na loja, vocês podem conferir lá no Facebook depois. Então a gente encaixa aqui o cursor do zíper e vamos desvirar ela para poder fechar. Então a gente vira aqui, vai ficar tudo do lado avesso. Então a nossa peça do avesso vai ficar desse jeito aqui. A gente vai costurar a volta inteirinha dela, deixando apenas uma abertura aqui na lateral do forro. Através dessa abertura a gente vai fazer as caixinhas de leite e vai desvirar a peça depois. Então pode costurar tudo. Não esquece de alinhar bem aqui a emenda do tecido estampado com o jeans e o zíper. Essa abertura que eu pedi para deixar no forro, você precisa fazer o retrocesso também, porque senão na hora de desvirar a peça, a costura começa a desmanchar e você vai ficar desesperada. Então para você não passar por isso, não esquece do retrocesso aqui na abertura do forro. Pronto, a nossa peça já está com o redor todinho costurado, a abertura está aqui e agora a gente vai marcar as caixinhas de leite. Para isso, a gente vai entrar com a mão aqui pela abertura e vai abrir esse triângulo aqui que formou no fundo da peça, então ela está assim, a gente vai abrir ela desse jeito aqui e vai marcar a partir do ápice do triângulo para baixo, 5 centímetros, daqui para baixo mais 5 centímetros, e aí eu traço uma linha reta aqui. Isso a gente vai fazer nas 4 quinas da peça, tá? Tanto na parte de fora, quanto no forro. Para fazer as caixinhas de leite, com qualquer régua escolar você consegue fazer. Mas se você tiver a régua de patchwork, fica muito mais fácil, principalmente as réguas que já têm evidenciadas marcações de 5 em 5 centímetros. Que aí é só você encaixar ela aqui, e aí aqui ó, já tá a marcação mais forte de 5 em 5. Então isso facilita bastante. Então agora nós vamos costurar sobre os traços que a gente fez da caixinha de leite. São 4. E aí depois disso é só cortar os excessos que vão sobrar, esse biquinho aqui. Desvirar a peça e a nossa necessaire já vai estar pronta. Mas espera aí. Então pronto, a nossa necessaire vai estar desse jeito aqui.
E agora, através daquela abertura que foi deixada aqui na lateral, a gente vai desvirar a peça. Desvira com cuidado para não ter perigo de rasgar o forro e nem acontecer nada com a sua necessaire agora que ela já está prontinha. Então, depois da necessaire desvirada, antes de você ajeitar o forro lá pra dentro, a gente precisa fechar a abertura por onde a gente acabou de desvirar. Então, para isso, você tem duas opções. Você pode fazer com ponto invisível à mão, se for um presente para sua mãe, ou se você tiver com um pouquinho mais de pressa, você pode fechar na máquina mesmo. E se você usar uma linha da cor, pode ficar tranquila que o acabamento fica perfeito. Então, depois que você fechar o forro, a máquina ou a mão, como você preferir, só falta ajeitar o forro aqui pra dentro e a sua necessaire já tá prontinha. Fica faltando só aquele toque pessoal que eu falei, que é a florzinha de enfeite aqui na frente. Você pode usar uma flor de couro, de feltro, de tecido, ou até nem usar se você não quiser. Para isso não tem problema nenhum, vai ficar por conta aí da sua imaginação. Eu vou colar uma florzinha aqui usando cola de silicone, que é uma cola que não deixa marcas. E a gente coloca só um pouquinho aqui. Eu vou colar ela aqui na emenda entre o tecido estampado e o jeans. Agora é só esperar secar e a sua necessaire já tá pronta. Então esse é o resultado da nossa aula de hoje, do especial do Dia das Mães. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal para poder ter acesso a mais aulas como essa. Compartilha com as suas amigas, faz a necessaire, você pode marcar depois com a hashtag CarolVilauta e compartilhar comigo lá no Facebook. E se você ainda não tem uma máquina de costura, a máquina que eu estou usando nesse vídeo, que eu uso no meu dia a dia, é essa daqui. Ela é uma Brother SQ9100. E se você tiver interesse em adquirir uma máquina ou quiser saber até mais informações sobre ela, você pode entrar em contato comigo também através do Facebook. Então é isso, muito obrigada por assistir ao vídeo.